Primeira epístola de João. Nós vamos ler do capítulo 1, do verso 5, até o verso 6 do capítulo 2. Aí, como eu sempre digo, papai, a criancinha vai ficar quietinha se você deixar. Ele não vai conversar se você não conversar com ele. Então, você não precisa ficar corrigindo ele, tá bom? Pode deixar. Você viu como é que o silêncio paira, ó? É só você não corrigir ele que ele vai ficar quietinho, tá bom, crianças? Bonitinho para a gente ouvir a palavra do Senhor, amém? Vamos ler a palavra do Senhor? Primeira epístola de João, capítulo 1, do verso 5 até o verso 6 do capítulo 2. O texto diz assim: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Vamos ler o verso 6 todos juntos, o texto diz, aquele que diz, este deve também andar assim como ele andou. Feche seus olhos, coloque sua vida diante do Senhor. Pai querido, fale conosco. A palavra é do Senhor. Nós queremos ouvi-la. Que a minha boca se cale. Que as nossas crianças agora possam receber do Senhor a sua palavra. Porque a palavra do Senhor é viva, verdadeira e eficaz. E capaz de transformar a vida do homem, do mais novo, do menor bebê que está aqui neste lugar, até ao mais idoso. Por isso, Deus, toma o seu lugar. Fale conosco por meio da sua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, há 6 dias atrás, comemorávamos o Natal. E o Natal, ele é nada mais, nada menos do que o nascimento do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Aquele que veio para redimir o homem dos seus pecados. E quando nós olhamos para esta data, o Natal, no dia 15, eu preguei aqui sobre esta carta, no capítulo 1, nos seus primeiros versos, o apóstolo João, ele vai descrever o Emanuel, o Deus conosco, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Essa conexão está com o Evangelho de João, onde ele diz que este verbo se fez carne. Ele vai manifestar a glória de Deus. Ele vai dizer que nós vimos, ouvimos e testemunhamos aquele que é o verbo da vida. Então, passa-se 7 dias e nós estamos num novo ano. Amanhã, nós estaremos no dia 1º de um novo ano. E talvez isso possa parecer normal, eu não sei se você já pensou nisso, mas quando eu refletia
neste dia, quando eu refletia nesta mensagem, eu pensei, e veio à minha mente, e aí um pensamento meu, Deus tem um plano para tudo, e Ele permitiu que nós comemorássemos o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro. E 7 dias depois, nós estamos então assumindo e renovando a alma e a esperança para um novo ano. Você já parou para pensar como isso é importante? Você observa o nascimento de Jesus, tem uma semana para refletir nele, para que você possa então entrar em um novo ano. Para que você possa então desfrutar de uma nova esperança, por meio do Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Aquele que nós vimos, aquele que nós ouvimos, aquele que nós testificamos. Sabemos que dia 25 de dezembro não é verdadeiramente o dia que Jesus nasceu. Isso é apenas uma data comemorativa, mas é onde eu quero trazer essa grandeza. Os propósitos de Deus, o plano de Deus para coisas que parecem tão simples. E então, quando você olha para a primeira carta de João, você vê nos seus primeiros versos ele manifestando a glória de Deus na pessoa de Jesus Cristo. E ele então começa a discorrer agora no verso 5 em diante, como nós devemos então andar. Nós lemos aqui o verso 6 do capítulo 2, e este verso ele diz para nós que aquele que diz que permanece nele, este deve também andar, assim como ele andou. É como se João estivesse trazendo para nós uma esperança, depois de falar do verbo da vida, depois de falar daquele que é o Rei dos Reis, aquele que se fez carne e habitou entre nós, ele começa a dizer assim: agora que vocês já o conhecem, agora que vocês já ouviram, agora que vocês já o ouviram, agora vocês precisam andar nele. Agora vocês precisam de uma nova esperança, porque a esperança está nele. E eu queria fazer uma pergunta para você. Qual a sua expectativa para este ano de 2025? Ele ainda não chegou. Ele está às portas. Eu disse aqui no domingo, pode ser que esse dia não chegue. Pode ser que os céus se abram daqui a alguns momentos. Pode ser que o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador, venha nas nuvens com poder e grande glória nos próximos minutos. Você crê nisso, meu irmão? Amém. Pode ser. O amanhã não nos pertence. O daqui a pouco não nos pertence. E eu quero perguntar para você, qual é a sua expectativa? Qual é o seu plano? Como você planeja andar em 2025? O que você tem planejado nesses últimos dias? E nos últimos anos, eu quero chamar a sua atenção, porque muitas pessoas, muitas famílias, muitos homens, muitas mulheres, muitos jovens, têm perdido a expectativa de um novo ano. Têm perdido a esperança de um novo ano. Muitas pessoas estão vivendo assim: hoje é 31 de dezembro de 2024, amanhã é só um outro dia e a vida continua. Muitas pessoas estão vivendo dessa maneira, sem uma expectativa. Mas eu quero trazer uma expectativa para o seu coração hoje, amém? E eu queria que você prestasse bastante atenção. Eu sei que é difícil, com as crianças se movimentando, querendo conversar, mas eu preciso que você preste atenção nisso. O Senhor tem algo para fazer na sua vida em um novo ano. O nosso Deus, aquele que foi manifesto, aquele que se fez carne, Ele traz para nós um modelo de vida. Ele traz para nós uma expectativa de vida. E eu quero falar com você nessa noite sobre como você deve andar. Como você deve andar. E o texto nos responde, a resposta para essa pergunta é: nós devemos andar como Cristo andou. Mas como nós fazemos isso? Para você entrar em 2025 e andar como Cristo andou, e ter esperanças novas em Cristo, você precisa de algumas coisas que este texto nos traz.
E a primeira delas é que você precisa conhecer a natureza de Deus, a natureza de Jesus. Você precisa conhecer a Cristo. E o verso 5 do capítulo 1 vai dizer, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e anunciamos é esta, que Deus é o quê? Luz. E nele não há trevas. Preste bem atenção nisso. Existe uma mensagem que João está transmitindo, para que nós possamos andar em Cristo, para que nós possamos ter uma nova expectativa, para que você tenha um novo ano, com uma nova visão, com uma nova perspectiva. A primeira coisa que você precisa fazer, é conhecer a Deus, é saber quem Ele é. E João revela que a mensagem que tem sido transmitida é que Deus é luz. Mas talvez para você isso possa ser muito raso. Temos muita luz aqui. E hoje algumas mais bonitas aqui, nas nossas laterais, nos iluminando, nos enfeitando para este dia tão memorável. Mas quando João diz que Ele é luz, João está manifestando a natureza de Deus. João está revelando a santidade de Deus. E ele está dizendo, olha, o nosso Deus é luz, e nele não pode haver trevas. Eu quero te fazer mais uma pergunta nessa noite. Você conhece a Deus? Você sabe quem é o Deus que nós servimos? Você pretende começar o ano de 2025 servindo a este Deus? A um Deus que você pode dizer assim, eu o conheço. Eu sei que Ele é santo. Eu sei que Ele é poderoso. Eu sei quem Ele é. Você sabe qual é um dos maiores problemas da nossa geração? É que os nossos crentes, os nossos religiosos, sejam eles de qualquer religião que for, eles pensam conhecer a Deus. Independente da sua religião, homens de todo o mundo, que têm ali a sua religião, que têm ali a sua fé, eles pensam conhecer a Deus. Inclusive muitos crentes, muitos evangélicos, pensam conhecer a Deus. Mas João, quando ele diz, olha, o nosso Deus é luz, e nele não há trevas, ele manifesta a santidade de Deus. Um Deus que é único, um Deus que não se mistura, um Deus que não se mistura com o pecado, um Deus que é exclusivo, um Deus que diz assim, sede santos porque eu sou santo, eu sou o único Deus. Muitas pessoas nos nossos dias têm tentado servir a um Deus que não lhes requer mudança. Muitas pessoas têm tentado servir a um Deus, e talvez você vai entrar 2025 dessa maneira, querendo servir a um Deus que deixa você fazer qualquer coisa, querendo servir a um Deus que não coloca nome no seu pecado, querendo servir a um Deus que deixa você viver uma vida de qualquer maneira. Mas João está dizendo o seguinte, olha, nós recebemos uma mensagem dele. E a mensagem que nós recebemos dele é que ele é santo, é que ele é luz, e nele não pode haver trevas. Ele é puro, ele é único, ele é exclusivo. Aonde há luz, as trevas se vão. Não pode haver mistura. Então você quer entrar no ano, andando em Cristo, vivendo para Cristo, a primeira coisa que você precisa fazer é conhecê-lo. Conhecer os seus atributos, conhecer o que Ele fez por você, saber quais são as promessas dEle para a sua vida, para a sua casa, saber que Ele é um Deus justo, que corrige você quando necessário. Então assuma esse compromisso de conhecer o Senhor. Andar no Senhor requer conhecer o Senhor, requer saber que Ele é único e exclusivo. Segundo lugar, para você andar em Cristo, para você ter esta vida de comunhão com Ele, você precisa viver esta vida de santidade, assim como Ele. Então o verso 6 vai dizer assim, olha, se dissermos que mantemos comunhão com Ele, ou seja, se nós dissemos que somos cristãos, que estamos em Cristo, que andamos nele, mas estivermos nas trevas, nós mentimos e não praticamos a verdade. Este verso é muito importante para mim e para você aqui hoje.
Muitas pessoas, como eu acabei de dizer, têm as suas religiões. Muitas pessoas dizem ser cristãos, muitas pessoas professam fé em igrejas evangélicas, muitas pessoas são batizadas, muitas pessoas batizam seus filhos, mas elas ainda andam em trevas. Se você quer andar em Cristo, você precisa então sair das trevas. 1 Pedro, no capítulo 2, ele vai fazer menção a algo que está no Antigo Testamento, em Êxodo. No capítulo 19, ele vai dizer assim: olha, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Observe comigo. Nós fomos chamados para a luz. Se nós fomos chamados para a luz, nós não podemos andar em trevas. O nome disso é santidade. Se você quer andar em Cristo, você precisa andar debaixo de santidade. Se você quer ter um 2025 diferente, você precisa esquecer, irmãos, as fadigas da vida, os conflitos da vida, e você precisa ser exclusivo e santo para Deus. Você precisa, de fato, ser diferente. Quando nós olhamos para o Evangelho de João, nós vemos que João foi aquele homem especial que teve uma experiência fantástica ao lado de Jesus. João pôde conhecer a divindade de Jesus. João pôde saber que Jesus era Deus. E por isso João pôde ter este relacionamento com o Senhor a ponto de não viver mais em trevas. A minha pergunta para você neste ponto é: por onde você tem andado? O que você fez em 2024? Eu queria que você refletisse na sua vida nesse momento. Eu queria que você pensasse nas suas palavras de 2024. Certamente você não vai se lembrar de todas, mas existem coisas que nós sabemos que são certas e são erradas. E existem coisas que ficam marcadas na nossa vida. Existem lugares que você pisa, que você nunca mais se esquece. E a minha pergunta para você é: você andou na luz? Ou você buscou andar um pouquinho na luz, um pouquinho nas trevas, um pouquinho na luz, um pouquinho nas trevas? As suas palavras foram palavras bondosas, benignas, sadias, santas, ou as suas palavras foram meio santas e meio profanas? Você adorou a Deus com intensidade? Ou você adorou a Deus, mas agradou a si mesmo? Adorou a Deus, mas agradou a si mesmo. Como você viveu em 2024? Você tem uma oportunidade hoje de confessar isso ao Senhor, de entregar a sua vida ao Senhor, para que você possa então viver em santidade e andar na luz. Porque quando nós andamos na luz, nós temos dois resultados aqui extremamente positivos que estão no verso 7. Acompanhe comigo. Queria que você lesse comigo o verso 7. O texto diz: se porém... Dois resultados preciosos da santidade, da santificação, de uma vida de quem anda com Deus, uma vida de quem anda na luz. A primeira delas é a comunhão entre os irmãos. Irmãos, nós temos vivido dias onde as pessoas não têm vivido em comum. Vocês têm percebido isso? Vocês percebem isso? Cada um vive a sua maneira.
Quando nós olhamos para esse texto e vemos um texto que diz que quando estamos na luz mantemos comunhão, o texto não está falando de amizade, o texto não está falando de relacionamento familiar, não está falando de relacionamentos interpessoais, o texto está falando de pessoas que têm um assunto em comum, pessoas que têm uma ideia em comum, pessoas que têm uma vida em comum. Pessoas que caminham juntas, que andam na mesma direção. Nós temos vivido dias tão difíceis, irmãos. 2024 foi um ano de muita luta, onde as pessoas querem andar cada uma para a sua direção. Aonde cada um quer fazer a sua própria escolha, aonde cada um quer tomar as suas próprias decisões. Eu queria mais uma vez te perguntar, quando foi que você tomou decisões em prol do corpo de Cristo, neste ano de 2024. Eu queria que você pensasse nas suas decisões. E eu queria que você refletisse e lembrasse, olha, eu tomei esta e esta decisão, e quando eu tomei essa decisão, eu pensei no corpo de Cristo. Eu pensei na igreja. Quando eu tomei essa decisão, eu pensei em caminhar com os meus irmãos. Quando foi que você tomou essa decisão? Quando nós andamos na luz, tudo que nós fazemos, seja no âmbito familiar, seja no nosso trabalho, seja na vida eclesiástica, seja no nosso relacionamento interpessoal, conjugal ou qualquer outro relacionamento, nós pensamos em algo comum. Nós pensamos em uma só direção, em andar com Deus. E quando nós fazemos isso, nós temos um segundo resultado. Pensa comigo. Andamos na luz, andamos com Deus, andamos em comum acordo, em comunhão, e agora o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É graça, irmãos, é graça. Mas para isso nós precisamos andar na luz, e você só pode andar na luz se você conhecer a Jesus, se você souber verdadeiramente quem Ele é. Você só tem condições de experimentar esses resultados quando você sabe quem é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, e você então anda como Ele, em santidade, em justiça e em amor. Mas tem um terceiro ponto que nós não podemos deixar de observar na nossa vida, que é a natureza humana. Para você andar em Cristo, você precisa saber quem você é como homem natural. Olhe comigo o verso 8. O verso 8 diz assim, vamos ler comigo, o texto diz: se dissermos que não temos nem a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Verso 10, se dissermos que não temos cometido pecado, preste atenção, nós temos uma natureza caída. Nós só vamos reconhecer que precisamos de perdão quando nós compreendermos que erramos. Ninguém vai em busca do perdão se não souber que errou. Mas observe comigo, os últimos 10 anos, ele tem sido vivido de uma fala da sociedade, de uma pregação da mídia, de que o homem é bom, de que você é bom, que você pode fazer, que você pode conquistar, que você pode vencer. As mulheres têm sido empoderadas, e as mulheres, elas agora se levantam. Os homens, eles também podem conquistar, as suas conquistas estão nas suas mãos. Basta você dizer, eu posso, eu consigo, que você consegue. Essa tem sido a mensagem dos últimos anos. E isso tem feito com que as pessoas deixem de reconhecer o seu pecado. Deixem de reconhecer a sua natureza. O Senhor Jesus morreu por nós, amém, irmãos? Ele perdoou os nossos pecados, amém? Mas nós somos culpados. Você é culpado. A culpa é sua. Muitas pessoas estão colocando a culpa em Deus.
Muitas pessoas estão olhando as catástrofes desses tempos, tudo aquilo que acontece com a natureza, as mortes, os homicídios, a maldade, e as pessoas estão atribuindo isso a Deus. As pessoas estão dizendo assim: aonde há Deus? Aonde está Deus que permite que uma criança seja, por exemplo, estuprada? Aonde está Deus que permite que uma barragem se rompa e mata dezenas e centenas de pessoas? Aonde está Deus que não viu o meu filho que foi para as drogas e morreu nas drogas? Aonde está Deus? Na verdade, você deveria perguntar: quem eu sou? Quem é a humanidade? Nós somos pó, nós somos pecadores, e o resultado do que esse mundo vive, nada mais é do que o pecado que age na vida do homem. A maldade que se espalha, e nos últimos dias será cada dia pior. Mas nós temos algo poderoso neste verso, que é o verso 9. Leia comigo o verso 9. O texto diz: se confessarmos... Oh, maravilha! Aqui está a graça. Aqui está a bondade do texto. Ninguém confessa aquilo que não acha que fez. Ninguém confessa aquilo que não acha que fez. Se você pensa ser bom, tem pessoas batendo no peito dizendo: não, eu não fiz nada de errado, não. Não, eu sou perfeito. Certa ocasião, o Senhor Jesus propôs ali uma parábola, o fariseu e o publicano. O publicano era um religioso. O fariseu era um religioso, me perdoe. E o fariseu batia no peito e dizia: Senhor, eu não sou como esse publicano. Eu faço minhas orações. Eu entrego dízimo disso e daquilo. E então aquele publicano, ele diz, com temor ao Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Tem piedade de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Se você quer andar com Jesus, meu irmão, se você quer andar na luz, se você quer viver uma vida de santidade, você precisa reconhecer que você é pecador. E você precisa confessar os seus pecados diante do Senhor. Algo que nós temos feito muito pouco é confissão de pecados. Observe as suas orações. Quantas vezes você pediu? Quantas vezes você solicitou ao Senhor? Quantas vezes você disse: Senhor, me dá, me abençoa, cura, transforma, alimenta. Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Mas quantas vezes você gastou uma hora de joelhos diante do Senhor e disse assim: Senhor, me perdoa porque eu sou um pecador. Me perdoa porque a minha mente tem ferido os princípios da sua palavra. Talvez você não seja uma pessoa que tenha ações pecaminosas, mas a sua mente está repleta delas. Qual foi a última vez que você se dobrou de joelhos diante do Senhor e disse: Senhor, me perdoa porque eu sou um pecador? Quando você faz isso, o Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém, irmão? Você crê nisso? Glória a Deus. Mas nós temos mais um passo aqui. Nós precisamos crer na redenção. Eu só posso confessar os meus pecados, eu só posso andar na luz, eu só posso viver uma vida de santidade se eu crer na redenção, se eu crer na obra redentora de Jesus. Então, capítulo 2, no verso 1 e 2, diz o seguinte, leia comigo, capítulo 2, verso 1 e 2, o texto diz: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo. Ele é entre em 2025 crendo na obra redentora de Jesus. Para isso você precisa saber que é pecador.
Se você reconhecer que é pecador, e você conhecer e souber quem é Jesus e o que Ele fez por você, você vai ter um 2025 extraordinário, fantástico. Porque o texto vai dizer o seguinte: filhinhos, e aqui João ele tem um carinho muito grande para falar com a gente. Filhinhos meus, eu estou escrevendo essas coisas. Eu estou revelando para vocês quem é Jesus. Eu estou revelando para vocês aqui aquele que nós vimos, aquele que nós apalpamos, aquilo que nós ouvimos dele. Ah, esse que é a luz, esse que é o Redentor. Nós estamos aqui falando e João dizendo assim: olha, eu estou proclamando isso a vocês para que vocês não pequem. Mas João está dizendo assim: mas se você pecar, se por um acaso você escorregar, se por um acaso você cometer um acidente e o pecado acontecer na sua vida, ele vai dizer que o nosso advogado é quem, irmãos? Jesus Cristo. E sabe o que ele vai advogar? Sabe o que Jesus vai fazer? Ele vai dizer ao Pai: Pai, eu já fiz o meu sacrifício por eles. O sacrifício já foi realizado. A obra de redenção já foi concluída. Eles estão lavados, eles estão perdoados. E é muito interessante porque este texto tem um problema. Porque muitas pessoas têm lido o verso 2 como se este verso 2 fosse uma representação de um Jesus que salva o mundo inteiro. Um Jesus que salva todas as pessoas do mundo, e não é verdade, não é isso que o texto está dizendo. Nós temos João declarando um Deus que salva pessoas de todo o mundo. Pessoas que estão em todo o mundo. Por isso João está se lembrando de nós, aqui hoje. João está fazendo menção à salvação que chegou a mim e a você nesse dia. Nós precisamos crer na obra de redenção. Nós precisamos crer que Jesus morreu, perdoou os nossos pecados, foi ao inferno, mas ressuscitou ao terceiro dia. E Ele está vivo, está à destra de Deus o Pai, e breve vai voltar para nos buscar, amém, meu irmão? Então você precisa entrar em 2025, conhecendo o Senhor, sabendo que Ele é santo. Você precisa entrar em 2025, sabendo que você também precisa viver em santidade. Você precisa entrar em 2025 conhecendo a sua natureza e sabendo que você é pecador, mas que Jesus perdoa então os seus pecados e purifica você de toda injustiça. Você precisa entrar em 2025 conhecendo a obra da redenção, porque Jesus não é só um personagem. Jesus não é só uma historinha de fantasia. Jesus é o verbo da vida. Jesus é o nosso Salvador. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E em último lugar, para você andar em Cristo, você precisa andar em obediência às Escrituras Sagradas. Não sei se você leu a Bíblia toda em 2024. Não sei se você tem um plano para isso em 2025. Não sei quanto você leu deste livro em 2024. Não sei quanto você pretende ler em 2025. Mas uma coisa eu posso dizer para você. Sem conhecimento das Escrituras, não há possibilidade de andar em Cristo. E o texto vai dizer para nós do verso 3 ao verso 5. Ora, sabemos que temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é o que, irmãos? Mentiroso. É mentiroso. Nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. É impossível que você conheça a Deus se você nunca tiver contato com esta palavra. É impossível que você viva uma vida de santidade se você não ler este livro. É impossível que você reconheça que é pecador se este livro não fizer parte da sua vida, da sua mente e do seu coração. É impossível saber que Jesus morreu por você,
perdoou os seus pecados, ressuscitou ao terceiro dia, e breve vai voltar para te buscar. Se você não conhecer este livro, você precisa conhecer este livro. Você precisa saber o que está escrito neste livro. Se você quer andar como Cristo andou, você precisa conhecer a sua palavra. E agora eu quero fazer aqui um desafio para você. Tanto você que nos visita, talvez pela primeira vez, você que já é membro desta igreja ou de uma outra igreja evangélica, está aqui conosco. Eu quero desafiar você a pensar o quanto você conhece de Deus. E você vai fazer isso pela quantidade da sua leitura bíblica. Pelo quanto você tem lido este livro. Quanto você tem lido esse livro para os seus filhos. Você sabe por que as nossas crianças são agitadas nos cultos? Porque nós não dizemos para elas que o nosso Deus é um Deus que requer reverência. As nossas crianças não têm sabido disso. A palavra do Senhor vai dizer que nós temos que ensiná-las no caminho de manhã, de tarde, de noite, quando andamos, quando dormimos, quando levantamos, quando nos assentamos, quando comemos com elas. E por isso, eu falo sempre com os pais e não com as crianças. Porque a responsabilidade das crianças é nossa. E eu queria desafiar você a ler a Bíblia com a sua criança. Eu queria desafiar você a ensinar a palavra de Deus para a sua criança. Você pode transferir a responsabilidade do ensino, da educação, para a escola, para o hotelzinho, para a igreja, mas você pode assumir a responsabilidade de educar o seu filho na palavra do Senhor. Mas para isso, você, pai, precisa em primeiro lugar conhecer esse livro. Para isso, em primeiro lugar, você, pai, precisa andar em santidade. Precisa conhecer o Senhor, a obra de redenção. Porque o seu filho, ele não vai fazer o que você diz que ele tem que fazer. O seu filho vai fazer o que você faz. Querer que os nossos filhos sejam santos é o desejo de todo pai. Mas o seu filho vai ser santo quando você for santo. Nunca houve tanta criança como no nosso tempo. E isso é muito precioso. E olha que as pessoas não querem ter filhos. Já perceberam isso? É 2 no máximo, né? Estão com 2 no máximo. Mas nós temos tanta criança. Isso é graça. Quero desafiar você. Quero convidar você a ficar de pé. Fechar os seus olhos. Colocar a sua vida diante do Senhor nesse momento. Você vai pegar seu filho aí agora. Você vai orar por ele. Mas em primeiro lugar você vai orar pela sua vida. Você vai falar assim: Senhor, eu preciso conhecer o Senhor. Eu preciso andar no Senhor. Eu preciso ser santo como o Senhor é santo. Para que você possa então manifestar essa graça aos seus filhos. Feche seus olhos e faça essa oração nesse momento. Estamos caminhando aí para os últimos momentos deste ano. E você tem essa oportunidade. Você tem esse privilégio. Você pode orar pelo seu filho, você pode ministrar sobre ele agora. Você pode colocar a mão na cabeça dele e falar: Senhor, me ajude a guiar o meu filho. Me ajude, Deus, a conduzir o meu filho. Você, marido, você pode ministrar sobre a vida da sua esposa. Você pode dizer para ela: Senhor, eu quero santificar a minha esposa.
Eu quero ser um agente de transformação na vida da minha esposa. Talvez você jovem, você adolescente, você criança, ainda não assumiu o compromisso com o Senhor de verdade. Você pode fazer isso e dizer: Senhor, eu quero ser santo como o Senhor é santo. Independente dos meus pais, eu quero ser santo, eu quero conhecer o Senhor, eu quero amar o Senhor, eu quero ter o Senhor na minha vida acima de tudo. É um privilégio que você tem nessa noite. O que vimos, ouvimos, o que as nossas mãos apalparam com respeito do verbo da vida, isso nós transmitimos. Aquilo que nos foi revelado. Encerra este ano entregando a sua família diante do Senhor. Encerra esse ano dizendo para o Senhor que você quer conhecer mais a palavra dEle. De repente você veio aqui nessa noite e você ainda não assumiu verdadeiramente o compromisso com Cristo. Ainda não aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. O Senhor te convida hoje. O Senhor te chama hoje. Talvez você precisa avançar em santidade, em santificação. O Senhor te oportuniza hoje. Viva para o Senhor. Aceite o Senhor como o único e suficiente Salvador da sua vida. Declare que você quer viver para Ele. Declare que você quer andar nele. Declare que você quer ter uma vida santificada para Ele. E o Espírito Santo, que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo, certamente fará isso na sua vida. Para a glória do nome do Senhor Jesus. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio que nós temos de te servir. Obrigado pelo privilégio que nós temos, Deus, de ouvir a voz do Senhor por meio da sua palavra. E agora, Deus, como ministro do Senhor, eu quero, Deus, abençoar cada família aqui presente. Cada homem, seja ele solteiro, seja ele casado, seja ele bebê, seja ele criança, jovem, adolescente, adulto ou idoso. Manifesta a sua glória, Senhor. Manifesta a sua graça, Senhor. Quero ministrar sobre a vida das mulheres que estão aqui, ó Deus, nessa noite. Da menor, da bebezinha até a mais idosa. Que o Senhor derrame graça sobre cada uma delas. Que a sua bondade e misericórdia repouse sobre cada uma delas. Que o Senhor nos traga santidade, desejo de andar com o Senhor, desejo de servir ao Senhor. Que o Senhor traga salvação aqui nessa noite. Porque a palavra do Senhor, Deus, ela é viva e eficaz e ela não volta vazia. Que os corações aqui presentes, Deus, possam se render ao Senhor. Que haja um desejo no coração que vem do Senhor, de conhecer o Senhor mais e mais. E que o nosso 2025 seja fruto de bênção, fruto de graça, de vida com o Senhor, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem assentar. Este é um momento muito importante para nós. Você que nos visita, talvez nunca tenha visto como funciona a liderança de uma igreja presbiteriana. E eu quero convidar aqui os presbíteros para estar à frente comigo. Nós vamos dar posse à diretoria que governará, juntamente com o conselho, os departamentos, os ministérios dessa igreja.